Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Auro. Estamos estudando o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier, dando continuidade ao nosso propósito do estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Hoje, no capítulo 15, o Ítalo preparou para nós uma reflexão. O título do capítulo é O Ministro Sábio. Não vou dar spoiler, mas já deixo aqui uma provocação que o Ítalo faz bem de leve. Será que a gente tem alguma coisa para administrar? Será que a gente, no cotidiano, na nossa vida comum, somos administradores? O livro faz essa provocação e o Ítalo puxa o fio para a gente começar a ficar com essa pulga atrás da orelha. Daqui a pouquinho a gente vai escutar junto, né? E ainda bem que a gente tem o outro espaço de debate, de discussão, enfim, de estudo, que é a nossa live, que acontece em torno do mesmo tema no nosso canal do YouTube. É muito bom a gente estar junto, é imperdível, são momentos que passam rápido, a gente fica ali num bate-papo gostoso, com a participação de todo mundo, com dúvidas, questões. Por isso a gente, mais uma vez, te convida. Se não puder estar, não tem problema. Fica tudo gravado, graças à tecnologia. Tá? Estamos em todas as plataformas e redes sociais. Te convidamos a participar conosco desse projeto de difusão do bem, da mensagem da doutrina espírita, espalhando coisas boas pelo mundo. Né? Então participe conosco, divulgue os links, enfim, esteja sempre juntinho a nós. Ao final desse nosso podcast, nós temos o nosso momento de oração. E hoje, vamos dar uma folga, né, na nossa poetisa preferida. Chamamos outra poetisa também muito querida, Alta de Souza. Começaremos o nosso momento de oração com uma poesia lindíssima dessa autora espiritual muito tocante. E faremos junto com você. E já te convidamos aqui para fazer a nossa prece no final, na certeza de que os bons espíritos estarão nos auxiliando e trazendo muitas vibrações positivas. Hoje eu já falei demais, então, sem demora, já te fazemos aqui o nosso convite para prosseguirmos juntos. Vamos ouvir? Olá, meus irmãos. Hoje nós estaremos buscando reflexões em torno da lição 15, intitulada O Ministro Sábio. Mateus discorria solene sobre a missão dos que dirigem a massa popular, especificando deveres dos administradores e dificuldades dos servos. A conversação avançada pela noite adentro, quando Jesus, notando que os aprendizes lhe esperavam a palavra amiga, narrou sorridente. Um reino existia em cuja intimidade apareceu um grande partido de adversários do soberano que o governava. Pouco a pouco, o espírito de rebeldia cresceu em certas famílias revoltadas e, há breves semanas, toda uma província em desespero se ergueu contra o monarca, entravando-lhe as ações. Naturalmente preocupado, o rei convidou um hábil juiz para os encargos de primeiro-ministro do país, desejoso de apagar as discórdias, mas o juiz começou a criar quantidade enorme de leis e documentos escritos que não chegaram a operar a mínima alteração. Desiludido, o imperante substituiu por um doutrinador famoso. O tribuno, porém, conduzido à elevada posição, desfez-se em discursos veementes e preciosos que não modificaram a perturbação reinante. Continuavam os inimigos internos solapando o prestígio nacional quando o soberano pediu o socorro de um sacerdote que, situado em tão nobre posto, amaldiçoou de imediato os elementos contrários ao rei, piorando o problema. Desencantado, o monarca trouxe um médico à direção dos negócios gerais. Mas tão logo se viu em palácio,
Partilhando as honras públicas, o novo ministro afirmou, para conquistar o favor régio, que o partido de adversários da coroa se constituía de doentes mentais. E fez disso propaganda tão ruinosa que a indisciplina se tornou mais audaciosa e a revolta mais desesperada. Pressentindo o trono em perigo, o soberano substituiu o médico por um general célebre, que tomou providência drástica, arregimentando as forças armadas nas regiões fiéis e mobilizando-as contra os irmãos insubmissos. Estabeleceu-se a guerra civil, e quando a morte começou a ceifar vidas inúmeras, inclusive a do temido lidador militar que convertera em primeiro-ministro do reino, o imperante de alma confrangida convidou um sábio que ocupasse o posto então vazio. Esse chegou à administração, meditou o tempo e deu início às novas atividades. Não criou novas leis, não pronunciou discursos, não censurou os insurretos, não perdeu tempo em zombaria e nem estimulou qualquer cultura de vingança. Dirigiu-se em pessoa à região conflagrada, a fim de observar as necessidades. Reparou aí a existência de inúmeras criaturas sem teto, sem trabalho e sem instrução. E erigiu casas, criou oficinas, abriu estradas e improvisou escolas, incentivando o serviço e a educação, lutando com valioso espírito de entendimento e fraternidade contra a preguiça e a ignorância. Não transcorreu muito tempo e todas as discórdias do reino desapareceram, porque a ação concreta do bem eliminara toda desconfiança, toda dureza e indecisão dos espíritos enfermizos e inconformados. Mateus contemplava o Senhor embevecidamente, deliciando-se com as ideias de bondade salvadora que enunciara, e Jesus, respondendo-lhe a atenção com luminoso sorriso, acrescentou para finalizar: o ódio pode atear muito incêndio de discórdia no mundo, mas nenhuma teoria de salvação será realmente valiosa sem o justo benefício aos espíritos que a maldade ou a rebelião desequilibraram. Para que o bem possa reinar entre os homens, há de ser uma realidade positiva no campo do mal, tanto quanto a luz de surgir pura e viva a fim de expulsar as trevas. Como se vê na história, várias tentativas foram implementadas com a solução das tensões sociais daquele reino. Quando cada um chamado ao trabalho não conseguiu efetivar mudanças significativas por querer implantar medidas sem um entendimento preciso para qualquer planejamento. Isso implica dizer que, longe, meus irmãos, ninguém consegue mensurar as reais necessidades das coletividades. Difícil essa tarefa por ser necessário deixar o conforto de gabinetes luxuosos, bem como nossos conceitos personalísticos, sem profundidade sobre as necessidades do próximo. Então perguntamos: como compreender a necessidade do outro? Essa é uma questão que gostaríamos de trazer para as nossas reflexões com base no texto do Ordineio Lúcio. Para que possamos lidar ou atender o bem geral de maneira efetiva, precisamos nos conectar com o outro, entender suas necessidades. Para isso é necessária uma escuta ativa, sem julgamentos e com acolhimento. É óbvio que nossos gestores dispõem de recursos para essa busca. Mas pensamos que é importante observarmos a forma atenta com que Jesus se dirigia a cada pessoa, já que Ele é o nosso modelo e guia, e percebemos que seu amor é inesgotável. Ele via a necessidade de cada um e sentia compaixão de todos que sofrem. No entanto, Ele nos oferece as medidas que realmente necessitamos. Nem sempre compreendemos isso, o que pode gerar algum conflito. Assim também agiu o sábio da história, que buscou conhecer e compreender os fatos,
e deu-se a meditar sobre como ser útil perante as necessidades dos outros. Isso é empatia, o que não implica dizer que a vontade ou a necessidade de cada um será atendida individualmente. Quem lidera precisa liderar para a coletividade, observar para conhecer, conhecer para planejar, planejar para trabalhar melhor, trabalhar de acordo com o bem para gerar bem-estar e harmonia geral. Buscando a colaboração de Emmanuel em um trecho do livro Harmonização, falando sobre autoridade, ele registra que não é apenas um investimento de carreira, mas de nossa substância espiritual, consciencial. Nos diz assim: autoridade não é patrimônio exclusivo dos administradores, dos legisladores, dos juízes ou dos sacerdotes do mundo, como poderá parecer aos menos avisados de entendimento. Cada criatura que detém os tesouros da razão permanece ligada às obrigações em toda parte e em todas as circunstâncias. É mandato do Senhor. Irmãos, em âmbito mais restrito, o pai que gere sua família, o médico que orienta o seu paciente, o militar que trabalha pela segurança geral em outras posições, servem a seu tempo e em locais e situações diversas, devendo cumprir com o dever de fazer sempre o melhor que possa em toda parte, mas ainda há uma outra instância de raciocínio para percebermos: o nosso próprio espírito, cumprindo orientações de autoescuta, na identificação de nossos valores da alma, na busca de estabelecer novos padrões de conduta pautados nas verdades celestiais, combatendo as sombras e as desarmonias íntimas. Então continua Emmanuel no mesmo texto: seja o bem a diretriz de nossa autoridade, por onde transitemos na luta de cada dia. Façamos de nossas horas sinais de aplicação positiva do nosso espírito aos ensinamentos do Senhor. E ainda nós vamos buscando para o encerramento de nossas reflexões um pequeno trecho ainda de Emmanuel que nos diz: peçamos ao Senhor o poder de amar sem reclamações, de servir sem recompensas, de compreender sem exigir compreensão de nós, e de obedecer aos sublimes desígnios, de vencer as próprias imperfeições, de abençoar os que nos perseguem, de orar pelos que nos ferem e caluniam, de amparar os que nos criticam, de estimular o bem onde se encontre, de praticar a fraternidade legítima, de aproveitar todas as oportunidades da vida para a edificação do espírito imortal. Iniciamos o nosso momento de oração com a poesia Escuta, de Alta de Souza. Não menosprezes quem te bate à porta. Contempla a segurança de teu ninho e repara lá fora o torvelinho da miséria que punge e desconforta. Fome, frio, viuvez, pranto escarninho. Não respondas dizendo: que me importa? Traze à dor da esperança quase morta um caldo, um pão e um gesto de carinho. Uma gota de leite, um trapo, um bolo, e isso é muito a quem sofre sem consolo no vale onde a aflição ruge e domina. E a migalha que deres a quem chora, um dia ao sol do amor na eterna aurora, será teu prêmio na mansão divina. Mestre amigo Jesus, te rogamos amparo e auxílio aos nossos corações, ao reconhecer nossa posição no mundo e como nos ensinastes que Deus, nosso Pai, que jamais nos desampara, nos coloca nas situações que mais necessitamos em nossa vida, para que verdadeiramente possamos aprender a lei divina, a lei de amor. Ajuda-nos, Mestre Jesus,
para que nestes instantes de prece e reflexão, ao olhar para os nossos corações, possamos buscar compreender nossas verdadeiras necessidades. Para que, ao olharmos para fora de nós, percebendo o mundo que nos cerca, percebendo tantos corações que se aproximam de nós com demandas diversas, possamos assumir postura verdadeira, de conhecedores de nós mesmos, entendermos a necessidade dos que nos buscam e assim interagirmos de forma mais fraterna, agindo com o próximo, como entendemos que necessitamos também, e somos todos necessitados de amor e de carinho, Jesus. Como Tu nos ensinaste, nos amando intensamente há mais de 2 milênios e nos fazendo sentir Tua presença ao nosso lado, nos ensinando que os bons espíritos, anjos de amor, continuam também ao nosso lado, nos amparando em Teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, em nossa caminhada pela vida. Ajuda-nos, portanto, para que o nosso olhar para o mundo seja um olhar para as necessidades, tal qual olhamos para o nosso mundo interior, reconhecendo as nossas próprias necessidades. E assim, Jesus, ensina-nos a caminhar de forma mais fraterna, de coração mais aberto, diminuindo assim o peso de nossas próprias dificuldades e aumentando nossa disposição em estarmos verdadeiramente juntos de tantos corações que caminham ao nosso lado, tantos nos amparando, outros tantos contando com o nosso amparo e com nossa ação no bem. Que a Tua luz, que a luz do amor divino toque os nossos corações, enchendo-nos de ânimo novo, de novas disposições para continuarmos trilhando os caminhos da vida. Graças Te damos, Jesus, e contigo graças damos ao Pai maior. Que assim seja.